gente, tudo bom com vocês? Sim, eu voltei. Voltei, galera, voltei pra te arrasar. Eu estava sumido, eu estava desaparecido por alguns probleminhas pessoais, mas cá estou eu novamente para reiniciar os meus trabalhos e continuar desconstruindo vocês. Resolvi voltar bem agora, bem no meio, literalmente, do mês de junho. Do mês do orgulho LGBT, para poder conversar com vocês e te perguntar se você sabe o porquê desse mês ser o mês do orgulho. Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Antes da gente começar o vídeo, então já curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Ativa o sininho para receber as notificações que vai ter vídeo toda terça e toda sexta, agora 2 vezes por semana. Pra gente poder entender o porquê de junho ser o mês do orgulho LGBT, a gente precisa pensar um pouquinho historicamente quais foram os fatos que levaram até a gente chegar a esse momento. Nos anos 50 e 60, nos Estados Unidos especificamente, eram anos muito complicados para LGBTs de um modo geral. Bem no final dos anos 60 e especificamente 1969, tive um fato muito marcante para poder dar o pontapé e iniciar a busca por direitos pela comunidade LGBT de um modo geral. Foi quando aconteceu a rebelião de Stonewall. Mas por que aconteceu essa rebelião? Durante os anos 50, anos 60, antes disso e até o final dos anos 60, atos ou ações que eram relacionadas com a comunidade LGBT eram proibidas por lei. Existiam leis que proibiam relações entre pessoas do mesmo sexo ou até mesmo leis que proibiam drag as pessoas de se vestir como outras pessoas. Então naquela época ainda se falava em homossexualismo. O prefixo ismo ainda era utilizado porque eles ainda acreditavam que a homossexualidade era uma doença psíquica e em muitos casos eram tratadas por psiquiatras, psicanalistas e profissionais da área. Alguns procedimentos como a castração química eram utilizados para pessoas que eram pegas praticando atos homossexuais. Lobotomia para alguns casos também era muito comum de se acontecer em alguns países. Em um bairro especificamente em Nova York, no West Village, a comunidade LGBT começou a se instalar nesse bairro. Surgiram alguns locais que eles podiam se sentir seguros, entre aspas. Um desses locais era o bar de Stonewall. Era um bar clandestino, onde as pessoas, os LGBTs iam para se encontrar, então pessoas trans, pessoas lésbicas, gays e bissexuais, iam para poder se encontrar e se divertir. Mas, por ser um bar clandestino, então as bebidas eram mais caras, a entrada era mais cara, tudo era mais caro por ser um local clandestino. Então, naquele ano era ano político e os candidatos que estavam concorrendo meio que decidiram que iriam fazer uma limpeza nas ruas. Mas quando a gente fala de limpeza, a gente não está falando de limpeza física das ruas, tirar o lixo, essas coisas. Não, eles queriam realmente retirar os homossexuais das ruas e as pessoas que eles diziam e tratavam como impuras e que estavam cometendo crimes. Para isso, no dia 28 de junho de 1969, os policiais invadiram o bar de Stonewall e naquele momento a maioria dos LGBTs resolveram revidar pela primeira vez, depois de muito tempo de repressão. Existiram pessoas muito importantes para que isso pudesse ter acontecido, como Martha P. Johnson, Sylvia Rivera, Stone de la Riviere, pessoas muito importantes que estavam à frente do movimento, que estavam à frente da rebelião. Então, assim, foi um momento muito marcante, onde sentiu o poder que eles podiam ter em mão para poder lutar contra a represália, lutar contra a repressão, não só de um governo, mas de pessoas, de uma comunidade, de um modo geral. E a partir daquele momento a comunidade começou a lutar pelos seus direitos e foram protestos que duraram dias. Foi um momento que eu acredito que foi divisor de água para ambas as partes, tanto para a comunidade LGBT como para a polícia e o restante da população de um modo geral, por não esperar a reação, não esperar que a comunidade iria reagir. E do outro lado, os gays, lésbicas estavam se sentindo empoderados. Curiosidade, um fato até engraçado sobre toda essa rebelião de Stonewall é que depois que a comunidade, que os gays e lésbicas resolveram revidar
e realmente partir para cima, né, saiu todo mundo para cima, os policiais se esconderam dentro do bar onde eles atacaram os LGBTs. Então, assim, aquele local serviu como refúgio para os policiais. Mas, como eu disse, a rebelião durou mais de um dia, durou dias após isso. Mas mesmo assim, no dia seguinte o bar foi aberto, mesmo que todo destruído. Os LGBTs falaram que não, que queriam que abrisse o bar para mostrar que eles não iriam se calar, não iriam parar. Quero ver que eles vão fazer essa toda e não vão levar, porque eu vou fazer eles perderem. Eles não vão levar, não vão. Não vão! Eu vou sair e vou acabar com o nome dele. Isso culminou num processo que reflete até hoje, nos direitos que a gente tem até hoje. Um ano depois disso foi organizada a primeira passeata em prol dos LGBTs, dos gays, das lésbicas, dos transexuais, travestis, transgêneros. Começou com pouquíssimas pessoas essa passeata, com cartazes. Quando terminou a passeata já tinham milhares e milhares de pessoas que foram se juntando à causa, pessoas de outras minorias que se afeiçoaram com a causa e acabaram por dar voz ao movimento e se juntar. A partir daí, então, começou uma luta muito grande por direitos LGBTs, direitos para gays, lésbicas e todas as letras da sigla. E por isso o mês de junho é considerado um mês de orgulho LGBT. Além disso, hoje em dia, então, todos os anos no mês de junho a gente tem a comemoração da parada em todo o mundo. A parada de São Paulo é a maior parada LGBT do mundo, que recebe cerca de 3 milhões de pessoas. Infelizmente, esse ano ela teve que acontecer virtualmente devido à pandemia, mas nem por isso deixa de ser um movimento de empoderamento, um movimento de protesto e também de comemoração, que eu acredito que é um momento muito importante para nós da comunidade. O que é muito importante a gente levar em consideração e ainda pensar e refletir nos dias de hoje é o quão impactante e o quão forte foi o resultado das ações realizadas em Stonewall. Se não fosse por essa ação, se não fosse por essas pessoas que lutaram com John Marsha P. Johnson e outros mais, nós não teríamos os direitos que nós temos hoje em diversos locais do mundo, apesar de que ainda existem muitos países e muitos locais do mundo onde ser homossexual ou ser LGBT é crime, mas estarmos onde estamos hoje em dia, poder ter os poucos direitos e acessos que nós da comunidade temos, se deve também ao fato dessa rebelião de 1969. Então nós como comunidade devemos ser muito gratos e por isso sentir orgulho, não sentir orgulho de ser LGBT, porque isso eu acredito que a gente já sente todos os dias, mas sentir orgulho da força e da garra que a gente tem, da força e da garra que essas pessoas tiveram para iniciar essa rebelião, da força e da garra que as outras pessoas tiveram para manter isso por tantos anos, até chegar nos dias de hoje, onde nós ainda continuamos lutando por uma causa e iremos continuar lutando por essa causa por muito tempo, até que as coisas sejam diferentes, que elas sejam igualitárias para ambas as classes e pessoas e diversidades que existem no mundo. Então, assim, é muito importante conhecer um pouquinho de história, conhecer um pouquinho do porquê a gente pode comemorar e bater no peito hoje com tanto orgulho nesse dia, nesse mês, e dizer que é o nosso mês de orgulho, e saber e sempre relembrar das pessoas que marcaram, que fizeram história, para que isso pudesse acontecer, para que a gente conseguisse chegar onde a gente está hoje. Então é isso aí, eu quero que vocês entendam que a gente não está aqui de brincadeira. Então é isso. Se você que está aí do outro lado gostou dessa historinha de realmente de entender o porquê do mês do orgulho, comenta aqui embaixo, curte o vídeo que me ajuda pra caramba, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, me segue nas redes sociais que agora tem um monte de coisinha que vai aparecer durante a semana, durante os meses, durante os dias. Espero que vocês tenham gostado. Fui!